Não adianta você saber fazer várias receitas e não ter ideia de qual delas vai converter em venda e lucro para o seu negócio. Comigo hoje você vai saber quais os 10 petiscos que mais vendem na confeitaria para cães e gatos. Sejam bem-vindos, uma ótima noite a todos. Vamos iniciar a nossa aula. Vou colocar o nosso tema aqui, fixar ele. Boa noite, sejam bem-vindos. 10 petiscos que mais vendem na confeitaria. Vamos começar, fiz uma lista super legal aqui para vocês. Essa semana ainda, amanhã cedinho, 8h30 da manhã, tem receita de petit gâteau. E eu vou trazer uma surpresinha, vou falar no final da live aqui, que não vai ser só o petit gâteau não, tá, pessoal? Ainda na sexta-feira tem também aula com a doutora Betina, às 6h30 da tarde, falando aí de ingredientes tóxicos ou perigosos para cães e gatos, tá? E sábado eu vou falar um assunto que todo dia eu respondo questionamentos, que é como evitar mofos em petiscos e bolos na confeitaria pet. Muita gente aí com dúvidas sobre os biscoitos, sobre prazo de validade, e essa live vai acontecer no sábado, meio-dia. E no domingo a Betina vai estar de novo aqui, dando mais uma aula, falando sobre os aditivos, que tem tantas dúvidas também, os aditivos que podem ser utilizados na confeitaria pet, e aí uma opinião de uma especialista sobre o assunto, tá? Quem ainda não ouviu a Betina falando sobre esse assunto, merece aí essa atenção. Vai acontecer no domingo também, às 6h30 da tarde, tá? Que ela vai falar aí muito assunto com vocês e poder aí tirar todas as dúvidas. Então, na segunda-feira, já na próxima segunda, inicia a Semana da Confeitaria para Cães e Gatos. A tão esperada semana chegou e as nossas aulas aqui no Instagram, que acontecem ao vivo, continuam abertas para todos, mas só quem tiver cadastrado no link aqui no Instagram mesmo, é só entrar ali e fazer o seu cadastro do seu e-mail para receber essas aulas exclusivas que só vão para quem estiver cadastrado. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Olha só, tem aluno aqui também que já fez o nosso curso, sejam todos bem-vindos. Tem até aluno que vai participar de live comigo, não é? Olha só, pessoal, boa noite, boa noite. Olha só, Patrícia, seja bem-vinda. Vamos dar início à nossa aula e eu listei aqui 10 petiscos que mais vendem. A gente tem uma experiência aí de alguns anos, né? Então são mais de 8 anos de mercado, então eu posso falar aqui um pouquinho pela nossa experiência, quais os petiscos que tem maior saída na nossa loja, e também aí poder dar algumas dicas para aquela mesma história. Esse, na verdade, é um dos primeiros passos de todos, né? Muita calma, sem afobação. Vamos iniciar devagar, que às vezes o básico bem feito é melhor e vai aí te render muito mais venda que alguma coisa exuberante, né, pessoal? Meu primeiro petisco da minha lista, com certeza, tinha que ser o biscoito salgado. Esses biscoitinhos, qualquer biscoito, né, qualquer produto seco que a gente chama, é muito interessante você comercializar, porque realmente é um produto que tem um prazo de validade maior. Produtos refrigerados, como o caso de quibinhos, docinhos, bolos de aniversário, ele tem a durabilidade de 3 a 5 dias na geladeira. Então, você ter petiscos secos em geral é muito interessante para você poder aí querer, né, dar um prazo de validade maior para o seu cliente, e também é um ótimo petisco para ele ter acesso, onde ele não vai precisar colocar na geladeira, basta deixar na própria embalagem que você enviar esse produto, ou então colocar num potinho que ele sempre vai ter à mão aí para poder porcionar para o seu pet. E o biscoito salgado é a opção mais escolhida dos nossos clientes, tá, pessoal? Por que biscoitos salgados?
Já comentei bastante aqui e vou falar sempre, porque a preferência dos pets são todos os produtos, todos os petiscos à base de proteína. É muito mais chamativo para eles. É claro que existem alguns sim que são aí, que preferem, né, as frutas, os vegetais, mas isso é uma grande minoria, tá? Então, falando aí de sabores e biscoitos salgados, os de maior saída da Chef de Animale são 3 biscoitos de proteína: carne, frango e fígado. Nessa ordem mesmo, carne em primeiro lugar, frango em segundo e o fígado em terceiro. A minha opinião sobre a escolha desses sabores, né? Eu acho que a carne e o frango é mais conhecido, né, pelo público geral. E então é por isso que é a primeira escolha, né? Então, assim, se vai um cliente pela primeira vez, é um desses petiscos que vai acabar chamando a sua atenção e vai ser a sua escolha inicial, na maioria das vezes. O biscoito de fígado, muitas pessoas, como não gostam, né, de vísceras, tem aí um pouco de receio, acabam não escolhendo nem primeira vez, mas depois que oferecem esse petisco para os pets, acabam aí praticamente só levando ele. Falo aí por experiência, o fígado, a gente faz o de fígado bovino, fígado de galinha também é interessante, mas a gente faz o fígado bovino e acaba sendo a preferência dos pets que conhecem os biscoitos. Já fiz vários testes em colocar alguns biscoitos, né, para fazer a escolha aí, e a maioria acaba optando pelo de fígado. Mas acredito que ele esteja em terceiro lugar nas nossas vendas, realmente por esse receio da víscera em geral aí dos tutores, tá? Não dos pets, que fique bem claro. O meu segundo item, meu segundo petisco que eu coloquei nessa lista também é um biscoito, os biscoitos doces. Os biscoitos doces atraem também bastante, né, os tutores por ser um produto diferenciado. A Chef de Animale, ela tem 3 sabores de biscoitos doces, que são biscoito de alfarroba, biscoito de banana e também um biscoito que é uma misturinha de manga, mel e coco. Então, a gente tem esses biscoitos porque mesmo a preferência sendo os petiscos salgados, existem muitos tutores que veem o biscoito com frutas ou com vegetais muito mais atrativo pensando na saúde do animal, né? E aí falando entre a proteína e as frutas, né? Não vou desmerecer nenhum deles, mas eu tô falando a visão aí dos tutores, né? Então eles têm essa visão que tendo uma fruta, tendo uma verdura, o biscoito vai ser muito mais saudável, então eles optam também. Normalmente, um cliente, ele vai até a loja para comprar no mínimo 3 biscoitos, tá? É difícil vir clientes que pegam assim apenas uma unidade, né? Um saquinho de biscoito. Os saquinhos têm 100 gramas, para quem ainda nunca viu os nossos saquinhos de biscoito. E acabam pegando aí 2 biscoitos salgados e 1 biscoito doce, tá? Então, o biscoito, de forma geral, aí sendo as minhas 2 primeiras escolhas, né, para colocar nessa lista, eu falo aqui com bastante convicção para vocês que é realmente uma maneira de você manter o seu cliente o ano inteiro, tá? Todos os tutores, eles acabam porcionando um pouco de petisco, né? Independente aí se ele já está no ramo, no mundo da confeitaria, no mundo de produtos naturais. Então, ter um biscoito de fácil, um petisco que seja muito fácil porcionar, acaba atraindo bastante. Então, é por isso que os biscoitos são as minhas 2 primeiros itens da lista, tá? O meu terceiro item da lista, todo mundo deve estar achando, é o bolo, né? Ainda não. O cupcake. O cupcake também é um produto extremamente atrativo. Falando aí como comerciante, você que vai vender realmente esse produto. Ele é um produto muito rápido para ser montado, então você consegue atingir aí esses públicos que acabam querendo alguns itens no dia, né? Então você consegue ter vários sabores utilizando aí uma pequena quantidade de massa, tendo as suas coberturas e recheios já pronto, e até mesmo consegue montar esses cupcakes na hora, tendo aí várias opções, sendo muito mais fácil que a montagem
de um bolo. É por isso que eu escolhi o cupcake em terceiro lugar. O cupcake, além de ser utilizado para alguns cães que são pequenos, ou a pessoa acaba pensando em cima da hora, tem medo de dar um produto que nunca deu, né, muito grande, acaba escolhendo entre o bolo e o cupcake, acaba escolhendo ainda o cupcake. Além disso, o cupcake serve muito para comemorações, né? Ele também vai aí ser oferecido como um agrado. Então, a venda do cupcake, ele não vai ser apenas naquela data do aniversário. É por isso que eu coloquei o cupcake antes mesmo dos bolos, por ser muito mais fácil para comercializar ele de forma rápida e você aí poder vender esse produto não apenas na data comemorativa daquele pet, mas também em outras ocasiões. O cupcake também ele é fantástico para você oferecer para produtos de revenda ou então até mesmo para festinhas, como inaugurações de pet shop ou festas em creches que tem bastante cães. Isso porque ele é um produto individual, né? E aí a gente sabe quando tem festas, por exemplo, aí quando é no caso de um pet shop, uma inauguração ou uma comemoração, o porcionamento do bolo fica um pouco mais complicado, porque além de a gente ter que fazer o corte, a gente vai ter que oferecer esse produto em ou então algumas embalagens de pratinho plástico ou então algum tipo de outra embalagem, né? Além, sendo bem sincera, a sujeira que vai causar no local, ainda vai ter esse trabalho de fazer o corte dos bolos. Então é por isso que a minha escolha do cupcake veio em terceiro lugar. Acho um item essencial para você ter aí e comercializar. Quarto produto, antes dos bolos ainda, Carol, antes dos bolos. O quarto produto que eu escolhi são produtos desidratados. Chips, sticks, né? Então temos vários aí opções, seja ele uma proteína, um vegetal, uma fruta. A desidratação nada mais é do que a retirada de umidade, né, dessa matéria-prima. Elas podem ser feitas de algumas formas. A gente faz aí realmente a desidratação no calor, que é colocando esse produto no forno a mais ou menos 60 graus, tá? Para manter os nutrientes desse produto e também manter a sua coloração. Na verdade, a desidratação ela já é muito antiga, né? Existe a desidratação natural, que é desidratar um produto no sol, onde você coloca aí em cima de um piso que ele também retenha o calor, então ele vai ter esse calor tanto do piso quanto da parte superior, né? No caso, o sol. Também existe a opção aí que é artificial, né? A desidratação artificial, que nada mais é do que galpões já específicos onde tem o controle de umidade, de temperatura, que também conseguem fazer, né, todo esse processo de desidratação. E existe ainda a liofilização, mas eu quero falar aqui realmente dessa desidratação de calor. Colocando então um produto em torno de 60 graus, normalmente forno convencional, existem desidratadores, né, pessoal? Mas alguns fornos convencionais, eles não vão conseguir chegar numa temperatura tão baixa, né? Alguns aí eles iniciam a temperatura em 120, outros 180, mas os fornos elétricos é possível você manter essa temperatura de 60 graus. Então esses 60 graus é realmente para retirar a umidade, tá, desse produto e aí você conseguir manter todos os nutrientes, que é a parte mais importante, né? E também conseguir manter a sua cor. Além de você conseguir aí um prazo de validade muito legal, até 6 meses, alguns produtos hidratados até mais. Então você consegue aí um prazo de conservação muito grande, trazendo cada vez mais praticidade para o seu cliente. Além de você poder fazer várias opções. Só uma coisinha, se você for começar quiser fazer a desidratação em casa, um detalhe muito importante é que você não pode, primeiro que você precisa dessa matéria-prima bem fininha, tá? Para conseguir desidratar, senão vai demorar muito tempo, né, no seu forno aí e vai acabar não compensando, tá, pessoal? Então façam
tirinhas pequenas, seja aí o que for, seja uma fruta, uma verdura, uma proteína, né? Finamente cortado, deixando um espaço na forma entre um produto e outro, porque senão vai aí demorar ainda mais tempo para a retirada dessa umidade, tá? Então os produtos secos entram na minha lista pelos benefícios e pela praticidade deles também, tá? Então vale a pena apostar nesse tipo de produtos. Tem vários alunos aí que estão investindo nos desidratadores e criando coisas muito legais. Então você consegue desidratar uma diversidade muito grande de produtos, tá? O forno convencional, você precisa ver a temperatura que ele chega. Normalmente os fornos a gás, ele já começa uma temperatura muito mais alta que 60 graus. Então é apenas, né, uma questão aí da temperatura mesmo. Se estiver muito alta, o que vai acabar acontecendo? Você até pode conseguir essa textura de um chips, de um stick, mas vai perder a coloração e também vai perder os nutrientes do seu petisco, tá? Quinto, os bolos de aniversário. Eles entraram aí no meus top 5 do que realmente a gente mais vende na confeitaria Pet. Então o bolo de aniversário, é claro que ele é um chamariz. A gente atende a alguns clientes que são apenas de bolo de aniversário, que vem uma vez por ano, né, em busca apenas dos bolos, mas eu coloquei ele em quinto lugar, porque eu acho que todos esses que eu falei anteriormente, os biscoitos, falando aí do cupcake, dos sticks, fazem todo o complemento para uma festa e faz com que a gente consiga fidelizar esses clientes que chegam aí somente para os bolos, né? Acaba pegando um pouquinho mais a fatia do mercado, oferecendo esse tipo de produto, fidelizando então o seu cliente. Então os bolos de aniversário. É um assunto, né, pessoal? Tem muitos estilos de bolo aparecendo aí, tem muita coisa legal, meus alunos também estão de parabéns, criando, inovando muitas coisas. Mas o que mais vende, realmente? São bolos básicos, bolos pequenos, tá? Então, não adianta você fazer um cardápio, por exemplo, falando aí de bolos de 5 quilos, bolos de 2 andares. Não que você não possa ter, não deve ter esse tipo de cardápio, esse tipo de catálogo. Mas o interessante para você vender no dia a dia, tá? Falando pela nossa experiência aqui, é interessante você ter um bolo pequeno, básico, para vender. E realmente é o que mais vai ter saída. As pessoas querem uma coisa pequena, até pelo medo, né, de oferecer uma grande quantidade de petisco, né, de alguma coisa que o cão nunca comeu. Então eles preferem realmente uma coisa menor. E também eles querem uma coisa bonita e que não seja assim um alto custo, né, pessoal? E mais que tudo, que o pet adore. Então, em primeiro de tudo, assim, acho que todos os bolos são válidos, mas eu quero deixar bem claro para isso que às vezes quem está entrando, né, na confeitaria Pet acha que o objetivo principal é fazer os bolos grandiosos e fazer realmente uma inovação. Talvez, né, possa ser o seu público, possa realmente ser o seu estilo de negócio, mas eu realmente recomendo a vocês a terem sempre um estilo de bolo menorzinho, tá? O nosso menor bolo na loja, um cupcake, custa R$ 8,90 e o menor bolo, que é aquele bolo quadradinho tradicional ou redondinho, eles custam R$ 41,90, tá? Um bolo de 200 gramas, então ele tem toda uma personalização, né? Ele vai ali com um biscoitinho com o nome, com a idade, um balão, uma mini velhinha, que realmente é o que o cliente quer, né? Os bolos, as massas dos bolos, elas até podem ser congeladas, tá? Como o recheio também pode ser congelado, mas separadamente. A minha indicação aí, quando você fizer esse congelamento, até é interessante, né? O congelamento, para você ter mais opções de sabores, no máximo 30 dias, tá, pessoal? Essas massas congeladas. Mas é interessante você ter esses bolos já congelados para poder fazer aí um porcionamento de algum aniversário em cima da hora ou poder ter mais opções de sabores, tá? Os bolinhos menores da loja
eles pesam 200 gramas, mais ou menos 200 gramas. Eles variam entre 210 e 230 gramas, tá? Eles vão os biscoitinhos na lateral e é realmente o bolo com mais saída. A gente tem bolos diferenciados, tem bolos maiores e tá aí que a gente entra no nosso sexto, que é produtos personalizados. Então você trabalhando aí com produtos personalizados, eu não tô nem falando da personalização agora, claro que entra um pouco, né? A personalização de nomes e confeitos, né? Porque isso a gente já comentou um pouquinho no bolo. Eu tô falando da personalização de você conseguir fazer um petisco personalizado para aquele cliente que tem uma restrição, que assim, por exemplo, eu tenho vários clientes que chegam, eu quero um bolo, mas eu tenho... passa uma listagem, né? Hoje em dia eles conseguem fazer uma listagem de todos os ingredientes que o cão tem, não só ingredientes, mas alguns outros pontos, como o estilo de poeira ou um tabaco. Então eles têm uma alergia e a gente já recebe essa lista e tenta produzir uma coisa exclusiva para aquele pet, totalmente personalizado, para aí trazer mais atrativo, né, para o nosso tutor e ele então entender que a gente vai conseguir atender ele. Claro que esses casos de personalização a gente precisa, né, de uns dias a mais, então pegar produtos personalizados para o dia, fiquem um pouco receosos se vocês nunca fizeram. Se vocês já têm esse teste, sabem que vocês têm uma massa que vocês vão conseguir, já vendo os produtos ali, que você já fez alguma vez, você pode garantir aí que você vai entregar um produto de qualidade, né? Então, assim, até mesmo esses itens personalizados, como, por exemplo, alterações de farinhas, produtos que a gente não tem a pronta entrega, por exemplo, algum biscoito com alguma farinha específica ou de algum sabor específico, né? Tem uma cliente que ela tem alergia a várias proteínas, inclusive os ovos, e me pediu um bolo feito de carne de peru. Claro que a gente fez, a gente já tinha ali algumas opções, né, tanto de farinhas e óleos para poder colocar nessa massa e fazer, mas não é apenas fazer a massa do bolo, a gente precisa pensar em fazer os biscoitinhos ao redor também no mesmo sabor, utilizando aí das mesmas farinhas que foram utilizadas no bolo. Então é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando for fazer uma personalização. É de extrema importância você atender esses clientes, mas como sempre, sem afobação, vai dentro do teu tempo, se você consegue oferecer esse produto, tá? Qual o alimento mais indicado para gatos? Vou responder essa perguntinha. Primeiro, todos os produtos que eu tô falando aqui são para cães e para gatos. Mas os gatos, mais que os cães, eles aí são da proteína. Petiscos que mais saem na loja para os gatos são a base de fígado e o salmão, que eu acho também, né, realmente uma opinião minha, que é por pensar em gato e peixe sempre na mesma linha, tá? Mas os gatos acabam gostando bastante também das vísceras e do bolinho de carne também é um que tem bastante saída na loja, tá? Nosso sétimo item da nossa lista, petiscos salgados. Que tipo de petisco eu tô falando aqui? Petiscos onde o cliente possa chegar e ter algum petisquinho pronto, seja ele ou até mesmo uma composição do item de uma festa de aniversário, seja uma almôndega, um quiche, uma coxinha, então é um muffinzinho, sabe? Alguma coisa salgada, porque, né, já venho falando anteriormente aí por causa da preferência mesmo. Então, esses petiscos à base de proteína em geral, seja aí essas bolinhas de carne ou um quibe, uma almôndega, por exemplo, ou até mesmo os bolos, os bolovos, né? Quem lembra do meu bolovo que eu fiz? É bem interessante, né? Que é a carninha com um ovinho de codorna dentro. Esse tipo de produto é extremamente atrativo. Além deles ficarem muito bonitos na composição de festas, né? É um tipo de petisco que o seu tutor acaba passando diariamente para pegar. Isso mesmo, acontece muito na Chef de Animale.
tem os nossos clientes vizinhos, né, que sempre passeiam pela frente da loja. Então a gente tem esses petiscos sempre numa estufa refrigerada, que acaba agradando muito, e a gente tem uma venda bem significativa desse tipo de produto à pronta entrega. Além deles comporem aí todos os kits festas, né? Então eles fazem uma composição muito bonita, fica super atrativo, principalmente para as fotos, né? Além dos pets adorarem. E eu já quero entrar também no nosso oitavo, que são talvez esses mesmos petiscos, só que congelados. Petiscos congelados também é uma forma aí de você não ter que fazer o seu cliente vir a todo o momento, né, no seu comércio e ter um petisco em casa mais macio, mais úmido e também mais atrativo. É claro, né, gente? A gente tá falando aí de uma proporção muito maior, muito significativa em comparação, por exemplo, com um biscoito. A parte ruim é que a gente precisa fazer o descongelamento, tá? Mas os nossos quibes, gente, eles são os best-sellers de venda, tá? De produto congelado da loja. Isso porque eles são aí uma mistura ou de carne bovina com o brócolis ou então o do frango com a cenoura. É um petisco que ele sempre tá na mão. Tem muitos tutores aí que acabam retirando, já eles vão tirando de 3 em 3. Tiram 3 quibes do freezer, mantém na geladeira e vão porcionando durante o dia para o seu pet. Ou então retira, deixa ali em temperatura ambiente e porciona. Descongela no micro-ondas 10 segundinhos e porciona. Muitas vezes esses produtos também são utilizados aí para incentivar os pets a comer, né? Então, eu tenho clientes que não dão os petiscos em momentos alternados, né? Então eles não têm esse costume de dar como recompensa, ou então chegar em casa e ter um petisquinho para dar pro pet. E eles fazem esse petisquinho porcionado para trazer mais atrativo para o animal comer a ração. Então a gente tem aí várias opções com esse tipo de petisco. E os petiscos congelados, eu não só estou falando aqui de petiscos salgados, mas também petiscos doces, tá? É uma ótima opção para você vender, comercializar desses petiscos congelados. Já falei bastante sobre congelamento, né? Então nessa aula aqui quero só relembrar que o congelamento, quando ele for feito, seja aí de qualquer produto, tá? A melhor forma é você fazer da forma de separar uma unidade. Eles são congelados individualmente. Como a gente faz isso? Uma forma, um plástico, coloca o produto, coloca outro plástico, coloca no freezer, espera ele congelar. Assim que ele estiver congelado, você consegue porcionar ele em saquinhos, aí seja da forma, seja para comercializar ou para você guardar para o seu pet, vai ficar muito mais fácil. Isso é uma dica, não é nem só para petiscos pets, tá? Qualquer produto que vocês forem fazer aí na sua casa ou no seu comércio, quando forem fazer o congelamento, esse congelamento de forma individual fica... Primeiro que ele congela muito mais rápido, né? E segundo, que quando você precisar utilizar uma quantidade menor daquele produto ou daquela matéria-prima, ele já vai estar porcionado, você vai conseguir retirar com tranquilidade, tá? Além de eles não terem o perigo de eles mesmos acabarem se amassando. Por exemplo, se eu coloco um saco com 200 unidades de quibe, isso daria um saco mais ou menos assim, tá, pessoal? Desse tamanho, ele é bem grandão. Se eu coloco tudo dentro dele, dentro do freezer, como contém gordura, ele vai acabar se encostando um no outro e vai ficar unidos venceremos. E se fizer algum peso, né, os que estão embaixo com o peso de cima, vai ficar todos um bloco junto e para você utilizar aquilo lá é só descongelando todo o pacote. Então essa dica aí do congelamento individual é para vocês utilizarem para a vida. Meu nono item da lista, patês. Os patês são uma forma muito atrativa também de você ter acesso a seu cliente. Nós não temos aí patês à pronta entrega na loja, apenas sobre encomenda. Mas aí em questão de 1 a 2 horas a gente consegue produzir esses patês e eles são aí muito
muito pedidos por clínicas veterinárias, né? Onde o pet já não está se alimentando direito. Então é uma forma aí também de começar a incentivar ele a se alimentar. E também aí para as pessoas que querem ou misturar na ração, ou então colocar como um agrado, colocar esses patês dentro do Kong e congelar para o pet aí ter uma brincadeira na hora que sai. Então os patês são muito interessantes. Você pode vender eles também congelados em pacotinhos, ou então vender eles em potinho com durabilidade de 3 a 5 dias, dependendo aí da composição desse produto, tá? Ele também é muito legal para você ter na sua confeitaria pet. Aí tem várias opções, existem várias formas de fazer patê, né? Desde uma forma básica, que sendo aí processar ou amassar uma batata baroa ou então uma batata doce mesmo, amassar e misturar com um pouquinho de qualquer carne moída. Isso aí já dá um belo de um patê para colocar dentro dos brinquedos. Tenho certeza que os pets vão adorar. E a número 10 da minha lista, vem aí uma procura constante. Tenho certeza que deve ter alguém aí que é vegano. Essa procura hoje em dia tá imensa, tá, pessoal? Eu não, né, de nenhuma forma concordo em você não oferecer proteína tanto para cães, muito menos para gatos. Mas um petisco vegano não tem problema nenhum. E você pode já aproveitar até mesmo alguns itens que eu falei aqui, como o caso dos patês, produtos desidratados e dos biscoitos doces. Todos esses produtos, eles podem ser veganos. Então, muita gente quando escuta a palavra vegano já fica até com medo, né? Porque não sabe o que pode, o que não pode. Mas assim, gente, produtos básicos a gente precisa saber, né? Então, você consegue fazer uma composição aí para um cliente de forma muito rápida e conseguir atingir esse objetivo de ter um petisco 100% vegano. Qualquer tipo de petisco, né? Eu tô falando aí de um estilo de tortinha, de um bolo de aniversário, dos patês, produtos hidratados, cupcake. Então a gente consegue sim, e pensem sim nesse público que está crescendo muito aí, realmente, essa visão de trazer sempre pelo menos um petisco que seja 100% vegano, tá? Nas suas opções. E aí, eu quero dar uma lida nessas perguntas aí, que eu tenho mais coisa para falar. Vamos responder algumas perguntinhas. Vamos lá, bastante gente falando. Boa noite a todos. Olha só, o pessoal perguntando ainda aqui, acredito que foi da questão da desidratação. Então, eu não consigo fazer no forno convencional. Olha, a maioria dos fornos não abaixa a temperatura aí de 120 a 180 graus. Então, você realmente precisa verificar aí no seu forno, tá? Vai ficar gravada a aula? Vai ficar gravada sim, tá, pessoal? A aula fica gravada até o final dessa semana. Não se preocupem que vocês vão poder assistir a live novamente. Se ficou alguma dúvida ou se você entrou na metade, pega a sua canetinha e anota os 10 petiscos que mais vendem na confeitaria Pet. Gostaria muito de saber qual o segredo para os petiscos ter durabilidade de 6 meses. Gente, não tem segredo nenhum, tá? Retirada de umidade do produto, teste de prateleira e análise. Não tem nenhum segredo, mas no sábado, meio-dia, eu vou falar exatamente sobre esse assunto, como evitar mofos em bolos e petiscos, tá? Mas eu juro que não tem segredo nenhum. Todos os dias eu recebo essa pergunta e eu vou explicar muito bem no sábado para que não resta mais nenhuma dúvida, tá? Olha só o pessoal falando que trabalha. Olha só, a Kerlin tá falando que trabalha na área como auxiliar e banhista e ama confeitaria e queria muito aprender com vocês sobre a confeitaria Pet. Então aproveita que segunda-feira, semana da confeitaria para cães e gatos, aulas exclusivas para quem tiver cadastrado. Se você não cadastrou,
entra ali no nosso link, tá? E faz ali, coloca seu e-mail. Se tiverem qualquer dúvida, nesse mesmo link tem aí o acesso no nosso WhatsApp dos cursos. Então, nossa equipe tá toda ali para responder qualquer questão de vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Posso congelar o meu bolo? Acho que eu já falei sobre isso, né? Congelamento do bolo pode ser feito. Você pode congelar separadamente a sua massa e também o seu recheio. A cobertura eu não indico fazer o congelamento, tá? Você pode aí fazer na hora mesmo. Custo dos bolos. Então, o nosso bolinho menor, ele tem 200 gramas. E a gente trabalha, assim, com bolos de 2 andares, bolos de 1, 2 quilos, tá? Mas, assim, a saída desses bolos é muito pequena. Por isso que eu preciso realmente dar essa dica pra vocês, tá? Olha só. A Simone, que me perguntou dos gatos, falou que tem 8 gatos e quer fazer pra eles. Ai, Simone, por favor, nos marca quando você fizer aí pra eu ver. Olha só, a Animais Amam tá falando que tem um filho que é paraplégico, já fez 2 cirurgias no intestino, só come sachê e ela tá fazendo comida caseira pra ele também. Comecei há pouco tempo, esse curso da semana confesso que é pensando neles. Que bom, seja bem-vinda, eu tenho certeza que a gente vai poder passar várias dicas. Olha só, meu gato não gostou de fígado. Gente, acontece, tá? Testa. Tem vários gatos que são extremamente seletivos e a maioria, né, são seletivos, mas numa grande parte também, assim, você consegue descobrir o que ele gosta, sabe? Os gatos, eu já ouvi uma história uma vez que o gato parece que quando ele conhece uma proteína, se ela for peixe, ele só vai querer aquela. Mas como a gente tem aí experiência, eu falo pra vocês que é uma questão de aprendizado. Por exemplo, os gatos, eles gostam muito do nosso cream cheese. Isso mesmo, eles são apaixonados, então é um produto aí diferenciado, né, que a gente foi aprendendo que eles são apaixonados. E como a gente, cada um vai ter a sua preferência. Então olha ali, mesmo eu falando que o que mais saído, o que eles mais gostam é de fígado, a Ana Lúcia tá me falando que o dela não gosta de fígado. E me conta, Ana Lúcia, tem alguma proteína que ele gosta, que você já descobriu? Isso que é o mais importante. Então, quando tiverem pedidos aí em geral, seja de bolo, cupcake, né, de qualquer um desses itens que eu falei aqui, tentem conversar com o tutor, que é ele quem deve mais saber do que você quais as preferências, né, do seu pet. Então isso é muito importante também, ele ter o conhecimento, né? Muita gente vem, mas eu não tenho ideia, né, do que dá pro meu pet. A gente aí direciona os bolos que tem mais saída, mas a garantia de que ele vai gostar, né, pessoal? É muito difícil quem não gosta, mas, né, a gente tá aí pra isso, né? Tem que aceitar também, vai acontecer com vocês, tá? Vamos lá. Meus petiscos não passam de 3 meses de validade. Qual dica principal para durar mais tempo? Gente, essas 3 que eu falei, mas eu vou entrar mais sobre esse assunto. Retirada de umidade é o mais importante, tá? A gente vai falar sobre porcentagem de umidade, vou dar aí um assunto, vou falar bem específico nessa aula de sábado aí, para não restar mais dúvidas e ninguém achar que a gente tá segurando algum segredo, porque não tem. Olha só, cachorros cardíacos e tem epilepsia, podem oferecer petiscos? Podem, mas ele vai ter as suas limitações. Então é sempre muito importante você ter aí o respaldo do seu médico veterinário também, tá? Tem que deixar 3 dias a carne congelando para depois dar para o animal ou para a venda devido às bactérias? Sim, o congelamento esqueci. Área da Betina. Mas é um congelamento que a gente faz ali. Alguém me ajuda? Eu sei que começa com P, que é um congelamento que deve ser feito. Ela tá falando aí basicamente acredito que seja para venda de alimentação natural, né? Por ser a carne crua, né?
porque é só falando de carne crua, tá, pessoal? Quando ela já é assada, não tem essa necessidade. Vai ficar salvo, pessoal, até o final dessa semana. E é saudável para os pets oferecer somente a alimentação vegana. Não que seja impossível você fazer uma alimentação natural vegana para o seu pet, mas você vai precisar de várias suplementações e um acompanhamento mensal praticamente, tá? Para realmente conseguir aí dar uma qualidade de vida para o seu pet. Existem algumas até rações já no mercado, né, veganas, mas assim, o acompanhamento deve ser bem periódico mesmo, gente, porque é mais complicado a gente estar falando aí de serzinhos carnívoros, né, que depende. O gato não, tá, gente? O gato não pode mesmo ficar sem a proteína. Olha, a Tatiana tá falando que conhece muitas pessoas veganas que não comem nada derivado de animais. Eu acho que a gente precisa respeitar muito, né, os veganos, mas eles também precisam aí respeitar, né, o animal. Então, eu acho que petiscos é interessante sim, a gente tem que ter, mas a alimentação natural, nós da Chef de Animale, que fabricamos a alimentação natural, a gente não trabalha com alimentação nem vegetariana, né? A questão aí não é nem só a vegana, mas nem chega a tanto assim, porque vegana eu acho que nunca aconteceu de um pedido. A gente fabrica, mas se eu chegar com uma indicação de uma veterinária com um cardápio pronto, a gente fabrica. Aí, né, a questão é com a sua veterinária. Essa fabricação a gente faz. Mas a gente indicar ou a doutora Betina fazer uma dieta ou vegetariana ou vegana para algum pet, ela normalmente, acho que ela não faz nenhuma não, pessoal, para ser bem sincero. Olha lá, o pessoal quer saber. O forno, desidratação. O forno tem que ser 160 ou 60 graus. 60 graus, tá? Em média 60 graus para a gente conseguir fazer essa desidratação, conseguir manter os nutrientes e também a coloração do produto, tá? Olha lá. O forno elétrico eu posso usar para desidratação, ele vai chegar a 60 graus, tá? Acho que não tem nenhum forno que não consegue. Pode desidratar na air fryer, a temperatura mínima é de 80 graus, também vai acabar já passando aí, pessoal, 80 graus, tá? Você faz revisão da receita, consultoria e validade das nossas receitas? Não, a gente não faz, tá, pessoal? Porque isso, o que vocês precisam fazer aí realmente é os testes de prateleira. Isso já é voltando um pouco na questão das durabilidades aí. O teste de prateleira, mas demora muito tempo. Se você quer 6 meses, vai demorar 6 meses para você ter um teste válido, né? Mas o que você pode fazer? Você pode começar com 1 mês, começa as suas vendas com 1 mês e passando os prazos aí, você vai aumentando a validade. É uma forma de você continuar, poder vender o seu produto e ter aí a garantia, né, que não vai acontecer nenhum mofo, nenhuma alteração no cheiro desse produto. Qual é a medida dos bolos pequenos? Os bolos pequenos que a gente vende na Chef de Animale, eles devem ter aí os bolos quadrados, se eu não me engano, tem 7 centímetros. Acho que é isso. Olha só, Simone falando que vai marcar quando fizer pros gatinhos. 8 gatinhos, que delícia! Eu sou louca pra ter gatinho, mas o Flocos não aceita muito bem os gatos, então não é o momento. Olha só, ela tá me falando que ele come frango, então a gente já tem aí uma proteína que ele aceite. Queria aprender esse cream cheese para cães e gatos. Nos acompanhe. Depois a gente vai apresentar a comunidade Chef de Animale para vocês, que tem receitas que vocês nem imaginam a quantidade. Tem algum aluno aí para falar para o pessoal quantas receitas tem na comunidade Chef de Animale? Esses petiscos salgados, como quibe, bolovo, são crus ou assados? Todos assados, tá?
Os nossos petiscos em gerais, ele tem algum tipo de cocção. Andréa Condes, meus pets são apaixonados por banana. Posso desidratar? Pode, sim, pode desidratar a banana. Fica bem gostosa, por sinal. Olha só, trabalho com gatos. A Mara tá falando que ela trabalha com gatos e cuida de um abrigo e precisa de muitas receitas para gatinhos. Olha só, vem várias receitas aí. Utilizem dessas receitas com bastante proteína, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso para os gatos, tá? Profilático. Gente, tô com dificuldade de falar as palavras, credo. Deixa essa live... Olha só, pessoal, querendo que deixe salvo. Vai ficar, pessoal, até o final da semana. Fiquem tranquilo, tá? Quem não assistiu, consegue assistir todo novamente. Que show sua aula, parabéns, você é fantástica. Obrigada, ainda tô com dificuldade. Profilático. Credo, parece que quando a gente não consegue falar, o erro continua, né? Profilático. Consegui. Vamos lá. Sou vegana e respeito a necessidade dos meus filhos, em especial o Luz. Que bom, viu? Muito bom mesmo. Eu acho que é isso, né? O respeito tem que ser aí de todos. Nós, com os tutores veganos, e também acho muito interessante quando você não tenta aplicar isso também, sabendo que não é opção, né, do seu pet. Então eu fico feliz aí de vocês não quererem tirar a proteína deles. Eu entendo que muita gente, né, não consegue aí fazer o manuseio, né, desse tipo de proteína, então fica um pouco mais complicado, até mesmo na alimentação natural, né, a gente vê bastante isso, pessoas que querem começar, seja aí a alimentação natural crua ou a cozida, mas tem essa dificuldade em fazer esse manuseio desse tipo de matéria-prima. Então a gente tem bastante cliente que acaba comprando, né, esse tipo de produto com a gente exatamente por esse motivo, tá? E tem vários aí petiscos que a gente consegue fazer sem as nossas proteínas, e você pode fazer aí em casa tranquilamente, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Por quanto tempo fica o forno para fazer a desidratação? Ótima pergunta, Nato Pet. Então, depende da grossura, da espessura dessa matéria-prima que você está colocando. E também a quantidade de umidade, tá? Então aí a gente pode ter uma variação de 2 a 6, até 12 horas. Então imagina, se você for tentar desidratar, isso eu tô falando de finos, tá, pessoal? Espessura fina. Imagina se você for tentar desidratar um pedaço inteiro de uma carne, por exemplo. Quanto tempo vai demorar? Não sei nem te dizer, acredito que mais de 36 horas, tá? Então, vocês vão sentir, né, na própria, quando vocês pegarem esse produto e forem quebrar ele, vocês vão poder observar se tem alguma umidade. O próprio crec-crec desse produto desidratado, ele consegue com facilidade você notar, tá? Qual o tempo em média de forno para desidratar o elétrico? Exatamente essa questão. Vocês são fantásticas, show, obrigada, muito obrigada, gente. É por vocês que a gente faz tudo isso. Como sempre, uma live maravilhosa. Gratidão sempre, mãe de pet. A gente acompanha muito o teu trabalho também, só coisas interessantes. Podem seguir elas ali se vocês querem dicas pets. Ela sempre é muito consistente nos seus conteúdos, tá, pessoal? Olha só, o meu ama camarão. Camarão aí também é uma proteína que a maioria das pessoas não sabem, mas pra gente fazer petiscos ela também é ótima. Pode ser oferecida um caldo com as cascas do camarão para fazer aí uma aromatização num petisco, também ficam fantásticos, tá? Como faço para participar da comunidade? Gente, a comunidade é o nosso curso, tá? Depois dessa semana da Confeitaria Pet, eu quero que vocês aproveitem, curtam muito, que quando acabar a semana da Confeitaria Pet, a gente vai apresentar aí como você pode entrar nessa comunidade e fazer parte. O mais interessante da comunidade é que todos os nossos alunos estão no mesmo local e eles mesmos acabam se ajudando. Então tem muita dica, o pessoal tá muito pra frente, realmente é lindo de se ver
essa união aí dos nossos alunos. Se eu usar fruta ou legumes desidratado para fazer um biscoito, aumenta a validade? Não, pessoal, não vai aumentar a validade, não. As aulas serão sempre o mesmo horário? Não, cada aula ia num horário. A gente tem aí às 6h30 da tarde, mas as aulas da comunidade, as aulas ao vivo que acontecem aqui no Instagram, ela já tem ali toda descritiva. Se você está falando das aulas da semana da Confeitaria Pet, elas vão ser lançadas sempre no início do dia e você vai poder aí acessar ela durante a semana em qualquer horário, quantas vezes quiserem, tá? Olha só o pessoal falando que tá gostando das aulas. Você utiliza alguma fibra? Não utilizamos, pessoal. As aulas das semanas que vêm serão gratuitas pelo Instagram. As aulas no Instagram ao vivo são abertas para todas. A semana da confeitaria para cães e gatos é gratuita também, mas você precisa estar cadastrado aqui no link da nossa bio, tá? Para realmente você receber todas as informações, que vai ser realmente enviado um link ali para vocês acessarem. Tem drinks pets, a gente tem sucos pets, a gente tem aí um sucos que ele é congelado no sabor de carne com beterraba e de frango com cenoura, que sai muito bem no verão, tá? Mas algum drink, né, específico feito assim, como uma imitação de um alcoólico, acredito que seja nesse sentido que você esteja falando, né? A gente não tem não, a gente só tem os sucos mesmo, os refrescos. Por que você tá rouca? Gente, eu tô gravando todo dia, e eu acho que é por isso que eu tô um pouco rouca. Vocês usam o Telegram? Não uso o WhatsApp. Nós temos Telegram também, tá, pessoal? Só entrar no link ali da bio que vocês já vão conseguir ter acesso a tudo. Qualquer dúvida, só enviar mensagem pro WhatsApp que tá nesse link aí, que é o nosso WhatsApp de curso, que toda a nossa equipe tá prontinha para responder vocês. Muito obrigada pela companhia. Deixa eu só ver essas aqui. Vão ficar gravada a live, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que durante essa semana vocês vão poder acessar, assistir quantas vezes quiser. Peguem papel e caneta, anotem aí a nossa listagem dos 10 petiscos que mais vendem na Confeitaria Pet. Muito obrigada pela companhia. Amanhã, live, 8h30 da manhã comigo. E qual é? Petit Gâteau. Falei que ia aqui comentar quem ficasse comigo até o final da live, a surpresinha de amanhã. Então amanhã, 8h30 da manhã, vai ter nosso Petit Gâteau, um acompanhamento de um sorvete de banana com morango e ainda uma calda de alfarroba para acompanhar tudo. Amanhã, 8h30 da manhã, não percam a nossa aula. Lembrando que tem ainda na nossa sexta-feira a doutora Betina falando aí sobre produtos tóxicos ou perigosos para cães e gatos. Eu, no sábado, meio-dia, falando como evitar o mofo. Eu vou ajudar muito a vocês. Eu juro que não tem nenhum, a gente não tá escondendo nenhum segredo, tá? Mas a gente precisa aí montar todos os passos para não deixar nenhuma dúvida. Não existe uma fórmula secreta, mas existe um jeito certinho para você fazer e ter a garantia de conseguir aí esses 6 meses os seus biscoitos. Eu prometo que eu vou passar tudo para vocês, maior carinho, tá? A nossa intenção não é esconder nada aqui. Muitos beijos para vocês, muito obrigada pela companhia, tá? Até amanhã, 8h30 da manhã. Espero vocês. Beijo, uma boa noite.